Nós vamos ler. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que a vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. É uma história linda, né? Já me trouxe muitas dúvidas. Deixa eu só falar um tchauzinho. E eu por muitas vezes eu me peguei perguntando, né, se Jesus não tinha sido duro com ela naquele momento. E depois que você vai lendo e você dá liberdade para o Espírito Santo agir, você vê que na verdade não, né? Que tremendo a forma que o Senhor encontrou de sondar o coração daquela mulher. Na verdade, Deus queria justamente extrair o que é que tinha no coração daquela mulher. E essa mulher cananeia, ela nos ensina muita coisa mesmo. Eu separei alguns pontos, mas a primeira coisa que eu quero falar é que ela não deixou que nenhum obstáculo a impedisse de atingir o propósito, de viver o propósito, né? Ela tinha uma missão, ela tinha um porquê de estar ali, de ir até Jesus, e ela não se desviou disso em nenhum momento. Os discípulos tentaram calar ela. Jesus, de uma certa forma, de imediato, não deu atenção, né? E ela não deixou que nada impedisse. Ela saiu de casa com um propósito e ela seguiu firmemente. Isso é muito precioso, porque nos ensina que se você tem um propósito, se você tem uma promessa, se você tem uma palavra do Senhor, os obstáculos, eles vão vir. Os problemas, os desafios, é inevitável. Eles vão aparecer. E eles vão aparecer de uma forma forte, para justamente te tentar desviar do teu propósito, te fazer desanimar, te fazer desistir e cair no meio do caminho. Mas o que manteve essa mulher tão firme, né, tão convicta de alcançar aquilo que ela desejava? E eu separei 10 coisas que ela nos ensina. A primeira: o problema levou ela aos pés de Jesus. Muitas vezes os nossos desafios, eles nos afastam do Senhor. Ou porque culpamos a Deus, ou porque nos sentimos desanimadas e acreditamos que algo não vai mais acontecer, que aquela promessa não vai se cumprir. Mas essa mulher, ela fez justamente ao contrário. Todos os problemas que ela enfrentou no meio do caminho só deu mais força para ela continuar atrás do seu milagre, né? O segundo ponto ela discerniu que o problema da filha era de origem espiritual. Isso também é muito sério. Nós precisamos discernir, ter a sensibilidade do Espírito para discernir o que é natural e o que é espiritual. E muitas das nossas batalhas é espiritual. E como é que se luta uma batalha espiritual? É em oração. Se vence uma batalha espiritual no Senhor Jesus. Oração, jejum, palavra, decretar a palavra de Deus. A gente vence as batalhas espirituais
no Espírito Santo, clamando e buscando a face do Senhor. Ela discerniu e por isso ela não desistiu e foi até Jesus. O terceiro ponto, ela aproveitou a oportunidade. Ela ouviu falar de Jesus. Eu não sei o que ela ouviu falar, mas ela sabia que ele tinha algo que ele poderia fazer por ela. Nós sabemos que Jesus é a nossa grande oportunidade. Nós conhecemos Ele, nós sabemos que Ele é um Pai de amor, que tudo nessa vida vale a pena por Ele, para Ele, que nele nós encontramos as soluções, a força que precisamos, a esperança. Nele nós encontramos tudo aquilo que necessitamos. Então Ele é a nossa grande oportunidade, nós não podemos deixar passar. Uma vida com Deus é uma grande oportunidade, a melhor e maior oportunidade da nossa vida. Então nós não podemos deixar isso passar, assim como essa mulher não deixou. O quarto ponto, ela foi ao local certo, na hora certa e para a pessoa certa. Ela estava com uma filha endemoniada e provavelmente essa mulher estava desgastada. Ela estava cansada, ela estava frustrada, com certeza ela estava machucada, magoada, porque nós sabemos que os demônios, quando eles se manifestam para nos ferir, para nos matar, para nos fazer cair, nos derrubar. Então não é fácil essa luta. Então para ela também não foi fácil, mas ela discerniu que era espiritual e ela ouviu falar de Jesus, e ela entendeu que ele era a grande oportunidade e ela foi até ele, na hora certa, no lugar certo e para a pessoa certa. E nós devemos fazer da mesma maneira. Seja lá qual for a luta que você esteja enfrentando nesse dia, que eu esteja enfrentando, nós precisamos discernir os demônios por detrás de pessoas ou situações e correr para a pessoa certa. E a hora certa é agora. A hora certa é a hora da batalha. A hora certa é a hora que o demônio se levantar contra a sua vida. Essa é a hora certa de correr para os pés do Senhor e falar: Deus, luta por mim. Envia o seu exército de anjos, ó Deus, e liberta, seja um familiar, liberta essa situação, seja qual for o seu desafio no momento. É aos pés de Jesus que é a hora e o local certo. Quinto ponto, ela sabia que era Jesus. Quem era Jesus? Isso é tão maravilhoso, porque quem é Jesus? Jesus é o Senhor, é o Messias, é o Rei dos Reis, é Filho de Deus, é todo poderoso, tem poder, tem glória em Jesus. Então nós não podemos nos esquecer de quem Jesus é. E aí nós vamos cumprir todos esses outros papéis, nós vamos correr para Ele, nós não vamos desistir. Cada vez que ficar mais difícil, mais perto dele nós vamos querer estar. Nós nunca podemos nos esquecer quem Jesus é. Sexto ponto, ela teve fé e ação. Por que eu falei no começo que ia trazer na palavra atitudes práticas de como viver tudo que a gente tem escutado? Porque de nada vai adiantar se a gente passar 40 dias estudando a palavra, sendo ministradas, se a gente não colocar em prática. E sinceramente, provavelmente as situações elas vão ficar ainda mais desafiadoras. Ficou mais desafiador para essa mulher. Ela ouviu falar de Jesus, ela sabia quem era Jesus, ela correu até ele porque ela sabia que nele ela encontraria a resposta que ela estava precisando, a cura, a libertação que ela precisava para sua casa, para sua filha. Ela sabia que estaria nele. Mas no meio do caminho ficou pior. Ela simplesmente poderia ter corrido até ele, pedido e ele feito, como ele fez com muitas outras pessoas. Mas ela enfrentou muitos obstáculos. Tentaram calar ela, né? Provavelmente deve ter falado: fica quieta, para de incomodar. E aí os discípulos pediram: Jesus, manda ela parar, né? Ela está incomodando, ela está vindo atrás da gente. E Jesus se cala para ela. Jesus se cala e depois Jesus ainda fala para ela, fala assim: mas eu não posso tirar da boca dos senhores para dar para um cachorrinho. E ela, com toda a fé, ela teve uma ação. Ela falou: o Senhor tem toda a razão.
mas ainda os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Então essa mulher, ela não teve só fé. Nós aqui, até aqui, nós andamos por fé, senão não estaríamos aqui nessa noite. Mas daqui para frente nós precisamos ter ações. Deus está esperando as nossas ações. Ele quer saber o que tem nos nossos corações. 7º ponto, ela se levantou como intercessora. A filha não tinha a menor condição. Na verdade, a filha, ela estava possuída por demônios, num estado provavelmente muito crítico. E essa mãe, ela não ficou sentada, ela não criticou, ela não mandou embora essa filha, ela não falou, tô cansada, não vou fazer mais nada. Ela não ficou esperando para ver se Jesus ia passar na rua dela. Ela se levantou como intercessora. Ela falou, eu me levanto e vou atrás do milagre, da cura, da libertação pela vida da minha filha. E ela se lança aos pés de Jesus e ela, em adoração, ela clama por libertação pela filha. Ela não levou nem a filha junto, ela foi ela. Ela foi. Ela não pegou na mão da filha e falou, vem comigo que eu vou te levar para um lugar que tem cura. Não. Ela deixou a filha em casa e ela foi buscar a cura no lugar certo, na pessoa certa. 8º ponto, ela é perseverante e determinada. E isso é tremendo. Uma mulher determinada, ela não desiste. Quando ela se cansa, ela senta e descansa no colo do Pai. Mas ela não desiste. Ela descansa no Senhor e se levanta para continuar a caminhada. 9º ponto, ela conquista o milagre pela fé. Milagre é pela fé. Se a gente não tiver fé, a gente não toca no milagre. Sem fé é impossível tocar no milagre, experimentar, viver e receber o milagre. Ela teve muita fé. E 10º ponto, ela transforma o problema em adoração. Quando essa mulher fala para o Senhor, é verdade, Senhor. Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas do seu Senhor. Essa mulher, ela está totalmente rendida ao Senhor. Ela está totalmente rendida a Deus. Ela tinha convicção no coração de quem Ele era. Ela tinha certeza no coração que Ele tinha cura, libertação para a filha. Ela não estava se importando se os discípulos estavam incomodados com os gritos dela. Ela o adorou. Ela se prostrou diante de Deus como serva. E ela o adorou e teve muita fé. Uma pequena fé nos leva ao céu. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. A fé não é apenas no que Deus pode, e sim em quem Ele é. A fé é resultado do milagre e o milagre é resultado da fé. A fé crê no impossível, no extraordinário e no sobrenatural. Uma mulher posicionada anula decretos do inferno. Uma mulher posicionada anula decretos do inferno para sua família. Essa mulher se posicionou e ela anulou, por meio da sua fé e adoração a Jesus, todo decreto maldito sobre a filha dela. E a filha dela imediatamente, quando essa mulher acessou esse lugar diante de Jesus, imediatamente a sua filha ficou sã. Percebe que ela percorreu todo o caminho, só ela. Ela teve fé para as duas, afinal de contas a filha não tinha condição de ter fé. A filha estava possuída, estava debaixo de um decreto de morte, a filha estava presa a uma cadeia e ela falou, eu tenho por nós duas. E ela foi, não desistiu diante dos obstáculos e ela alcançou o milagre. Quando ela já voltou para casa, sua filha já estava curada. O poder de uma mulher no ambiente. O poder de uma mulher no ambiente faz toda a diferença. Nós temos falado todos os dias do que Deus fala na palavra de Deus sobre o nosso papel. Nós temos lido sobre mulheres que se posicionaram e mudaram completamente o ambiente de suas casas, mudaram o rumo da história da sua família, converteram, sua família através de suas posturas. Nós temos falado todos os dias
E Deus tem nos chamado para ser essa mulher bem posicionada, que anula decretos do inferno, mulher posicionada que muda o ambiente, mulher posicionada que tem fé por nós e pela nossa casa, que não desiste, que quer chegar a esse lugar de acesso ao Pai, mulheres que querem receber os seus milagres. Hoje o Senhor coloca um limite no que estava machucando o nosso coração. Essa palavra ela começa hoje, esse lugar de acesso de milagres. Eu creio que hoje Deus está colocando um limite em tudo aquilo que tem machucado e ferido os nossos corações. Nele tem a cura, nele tem as respostas, nele tem o milagre, nele tem a restauração, nele tem a libertação. E nós estamos nos levantando nessa noite para agir por meio da nossa fé e fé em tudo aquilo que temos escutado da parte do Senhor. Uma decisão celestial se manifestará através de você, por causa de você, para você. Deus falou muito no meu coração hoje. Eu busquei palavras para ouvir, estudei sobre esse assunto. E o que Deus falou para a gente finalizar esse estudo é isso. Uma decisão celestial, uma decisão eterna, uma decisão ungida, uma decisão abençoada se manifestará através de nós, por causa de nós e para nós, nas nossas casas. Eu creio em nome de Jesus, que a partir de hoje nós nos levantemos para colocar em ação tudo que Deus já tem ministrado nas nossas vidas e discernir que tudo aquilo que estamos vivendo tem o lado espiritual. E espírito, nós lutamos em espírito. Nós temos orado, nos consagrado, buscado, escutado. Agora é hora de levantar e ir até o Senhor em fé para alcançar, para tocar o nosso milagre. Se há alguém que precisa ser liberto dentro da nossa casa, que está preso em alguma cadeia, nós, mulheres posicionadas em Jesus Cristo, por meio da nossa posição, da nossa postura, da nossa fé, nós vamos caminhar e vamos anular todo o decreto, toda a cadeia demoníaca sobre a nossa casa, no nome de Jesus. Amém.